Bom dia, povo de Deus. Eu já estou por aqui nesta quinta-feira, né? Que Deus abençoe todos. Quero ler aqui uma passagem. Hoje eu quero falar um pouquinho do filho pródigo com os irmãos, né? Esse filho, enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, mas ele resolveu sair da casa do pai. Vamos ver o que aconteceu. Essa passagem está lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, deixa eu ver aqui para você, se você quiser conferir depois. Tá? Livro de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 11 aqui. A partir do versículo 11, tá? Lucas 15 diz assim, ó. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Pediu o pai. E ele repartiu por eles a fazenda. Então ele resolveu pedir para o pai a parte que tocava para ele. E o pai repartiu, deu para ele a parte dele. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longânima, uma terra longe. Ali desperdiçou seus bens, vivendo desoladamente. Havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela cidade, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava ele saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: pequei contra ti e contra o céu, perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Então a situação desse homem, para nós resumir aqui, ele estava na casa do pai, não faltava nada para ele, mas ele resolveu sair, ele resolveu ir embora, né? Foi uma coisa que veio, ele resolveu sair, talvez queria ser livre, talvez ali o pai repreendia ele alguma coisa, e o pai deu, e ele foi, e você vai ver que ele botou tudo fora, com os amigos, na orgia, gastou tudo. E quando ele gastou tudo, que ele ficou sem nada, onde estavam esses amigos? Se você vê na palavra, ele ficou sozinho. E ele chegou um cidadão daquela cidade para trabalhar, e o cidadão mandou que ele fosse tratar os porcos no campo. E lá ele desejava se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Você está entendendo? Aí ele caiu em si. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque os empregados lá na casa do pai dele estavam melhor do que ele, que era filho. Você está entendendo a palavra? Aonde eu vou chegar agora daqui a pouquinho? Então o que eu quero dizer para você? Que muitas vezes na nossa vida também é assim. Nós estamos andando com Deus, né? Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, mas muitas vezes nós largamos a Deus, que é o nosso Pai, né? Largamos as coisas de Deus e queremos fazer a nossa própria vontade, andar do nosso próprio jeito. Foi o que esse rapaz tentou fazer, aí ele fez. Saiu da casa do pai, largou tudo, ficou livre logo no início ali, parece que ele ficou, foi uma sensação de liberdade, mas depois ele veio sofrer as consequências, e ali todos abandonaram ele. Eu quero dizer para você também, enquanto você tiver dinheiro, você vai ter muitos amigos na sua volta. Enquanto você estiver bancando festas, né? Foi o que esse rapaz fez. Bancava festa ali, estava cheio de amigos. Só que quando acabou o dinheiro dele, a maioria dos amigos também se mandaram. E assim não é diferente na minha vida e na tua. Quando nós estamos bem, bancamos festa. Tem muita gente na nossa volta. Mas quando nós ficamos mal, muitos se mandam. Não vou dizer que sejam todos. Tem aqueles amigos verdadeiros, aqueles amigos fiel que ficam do nosso lado no momento difícil. Mas a maioria se manda. Aqueles verdadeiros vai dar para você contar nos dedos e ainda vai sobrar dedo. Vai ser uns 2 ou 3, o resto vão se mandar, pode ter certeza. Foi o que aconteceu com ele. Mas ainda bem que ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí quando ele volta para a casa do pai, o que o pai faz? O pai não condena ele. O pai corre, abraça ele e manda preparar uma festa. Assim, o que eu quero dizer? Assim é Deus na minha vida e na tua. Quando nós nos voltamos para Deus, nos arrependemos, pedimos perdão e nos voltamos para Deus, Deus nos perdoa, Ele é o nosso Pai, Ele nos abraça, Ele esquece aquilo, mas nós temos que aquebrantar o nosso coração e chegar até Ele e pedir perdão. Pai, nos perdoa. E Ele nos perdoa.
Foi o que esse pai fez, ele perdoou aquele filho e abraçou. E aí o filho mais velho ficou com ciúme, né? E ele diz, não, esse filho estava perdido e foi encontrado. O que eu quero dizer também para você nesta manhã, talvez você precisa voltar para Deus, voltar para a casa de Deus. Eu preciso voltar para a igreja, eu não sei, talvez você precisa voltar para Deus e para a igreja, mas primeiro você tem que voltar para Deus, depois volte para a igreja. Eu sei que hoje em dia todo mundo diz, mas as igrejas não sei o quê, não existe igreja perfeita. A gente precisa entender isso também. Não existe igreja perfeita aqui na Terra, existe um Deus perfeito, Jesus perfeito. Agora, igreja perfeita não existe. Mas eu creio que existe um lugar que você possa ir, que você possa ouvir a palavra. A importância de nós irmos na igreja, porque na igreja você vai ouvir a palavra também. Mas eu posso ler em casa, posso estudar em casa? Pode. Você pode estudar em casa, mas é importante você ter um lugar, você ter uma igreja para ir. Tá bom? Quero deixar essas palavras nesta manhã. Desejar um ótimo dia a todos. Daqui a pouquinho eu já estou saindo para o trabalho. Quero deixar esta palavra do filho pródigo, então, para a gente refletir. Como é que está a tua vida? Você saiu da casa do pai? O que você está passando agora longe do pai? Volte para o pai, o que você está esperando? Volte para Deus, volte para Jesus. Volte para a igreja se tiver que voltar. Tá bom? Quero deixar esta palavra. Nós não podemos sair de perto de Deus. Quando nós largamos as coisas de Deus, ai Deus, fica difícil a nossa vida. Esse rapaz estava bem na casa do pai, não faltava nada para ele. Mas ele resolveu sair da casa do pai e você viu o que aconteceu com ele. Gastou tudo ali, os seus bens, perdeu tudo. Seus amigos todos abandonaram. Só que graças a Deus que ele caiu em si, voltou para a casa do pai. E o pai mandou preparar uma festa, abraçou ele, mandou preparar a melhor roupa. Mandou preparar uma sandália para botar nos pés. Mandou matar um bezerro ali para fazer um churrasco. Então, quando eu e você nos voltamos para Deus, há uma festa no céu. Há uma festa dos anjos no céu quando você volta para Deus, quando você volta a confiar em Deus, acreditar em Jesus. Entendeu? Deus, ele se alegra. Ele não gosta de pessoas rebeldes, orgulhosas. Isso não agrada a Deus. O orgulho não é de Deus. Nós temos que ser humilde de coração, como Jesus disse. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrará descanso para as vossas almas. Deixa esta palavra nesta manhã e que você reflita na tua vida. Volte para Deus, volte para Cristo. Comece a andar nos caminhos do Senhor, na direção de Deus. Tá bom? Um ótimo dia para todos, um bom dia de trabalho. Você que está chegando, você que está saindo, daqui a pouquinho eu já estou saindo para o trabalho. Ajudar a cuidar do sítio. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o povo da colônia, o povo da cidade, né, os empresários, empresas, os médicos que cuidam dos outros, dos médicos que cuidam dos doentes. Que Deus abençoe aquelas pessoas que estão enfermas, os idosos, as crianças, já o nosso país, os nossos governantes, nossa cidade. Que Deus abençoe todos nesta manhã. Medite nesta palavra, tá bom? Fiquem com Deus e eu daqui a pouquinho já saindo para o trabalho. Vamos que vamos, não dá para se encolher muito. Fiquem com Deus então.